Boa noite, estamos de volta como igreja, a igreja viva do Senhor, glória a Deus. E estamos nesse clamor de 21 dias, você recebeu na lista de transmissão ontem e nós começamos desde ontem, nós vamos levantar um clamor por Ribeirão Preto. E nós vamos levantar um clamor para quê? É justamente está relacionado ao tema da mensagem de hoje, falando da glória do Senhor. Isso me remete a uma história lá em 1 Samuel capítulo 4, quando a esposa de Finéias, que é filho de Eli, ela já grávida, chegando já na hora de dar à luz, mas ela recebe uma notícia muito pesada. Seu marido morreu, seu sogro morreu e a arca da aliança foi levada pelos filisteus, porque eles tinham saído em batalha. E isso chocou tanto ela que ela entrou em trabalho de parto. E ela teve um parto complicado e quando finalmente a criança nasceu, ela não estava resistindo, ela estava prestes a morrer. E a parteira, pelo que dá para entender no texto, pergunta o nome e ela decide chamá-lo de Icabode ou Icabô, com D mudo no final, Icabô. Icabô é interessante a palavra porque o I é um sufixo, né? Dizendo que o cabô ou cabode, que é a glória, né? A glória do Senhor, a glória, ou seja, a presença de Deus. Então quando ela colocou I na frente, ela está dizendo, essa presença foi embora, e que não deixava de ser verdade, porque realmente a aliança, a arca da aliança, ela representando a presença de Deus, tinha sido levado pelos filisteus. E isso me remete à glória, a palavra glória, que é cabô ou cabode. Ela significa literalmente o peso da presença de Deus. E eu quero começar esse culto te desafiando a pensar nisso. O peso da presença de Deus. Eu não quero só pensar, e vamos pensar bastante na glória como o peso da presença de Deus, mas mediante essa história nós podemos entender também que essa glória pode partir, pode ir embora. Então, por que ela vai embora? Então nós queremos também refletir um pouco sobre isso durante a palavra. Mas vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos realmente ter um tempo juntos como igreja. Mas curva a sua cabeça, feche seus olhos um minuto. Pai, abençoa esse tempo aqui. Traz sobre nós o entendimento que o Senhor quer. Tudo aquilo que o Senhor vem já trazendo de entendimento na Tua palavra, que eu creio que é uma construção de inúmeras coisas que o Senhor quer que nós estejamos entendendo nessa quarentena. Então abre o nosso entendimento para a Tua glória, o que é a Sua glória e como isso tem que realmente impactar nossas vidas nessa noite. E eu oro isso em nome de Jesus, para a honra, para a glória Tua que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos bendizer Seu nome. Então aproveita, canta junto, adora o Senhor. E aí depois nós vamos voltar para mais uma oração. E aí depois dessa oração nós vamos entrar na palavra. Então vá preparando teu coração para receber tudo que Deus tem para você nessa noite em nome de Jesus. Então vamos adorar ao Senhor. Na aflição, na tribulação.
Deus de promessa, ó Pai. Tu és fiel, Pai. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
dentro de cada um de nós. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Tu és fiel, Senhor Deus. Você adorou? Bênção, bênção. É sempre gostoso estar adorando. Eu sei, né? A gente tem aquele, poxa, eu queria estar lá na igreja, poder ouvir todo mundo cantando. Mas, irmão, nós somos igreja e Deus está nos desafiando a ser igreja. Tem sido muito interessante a interação que eu tenho tido com os irmãos, as respostas, como Deus tem operado. Então, vamos crer que Deus está em tudo isso, né? Ele não é o causador, mas como eu costumo dizer, Ele não perde viagem, já que aconteceu. Então Ele está trabalhando e operando em nós como igreja, e glória a Deus por isso. Então, depois desse louvor, eu quero ter mais uma palavra de oração antes da mensagem. Então eu peço que você curve a sua cabeça, feche seus olhos agora, e vamos orar, e receba essa oração, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar então. Paz, meus irmãos, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Esse momento que nós adentramos até a casa dos irmãos, né? Para você estar assistindo o culto, e nós tiramos esse momento para oração, para buscar a presença do Senhor, para abençoar a vida dos irmãos, para abençoar os lares dos irmãos. Eu gostaria de orar nesse momento, né, que você possa, onde você está, elevar seu pensamento a Deus em oração, e eu creio que você vai ser abençoado poderosamente. Nós vamos orar por alguns motivos especiais, e eu espero que nesse momento a sua família possa ser abençoada, e você. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, na Tua presença poderosa, nós queremos Te adorar, Senhor. Queremos buscar, Senhor, a Tua presença, queremos pedir, Senhor, que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre as pessoas que estão neste momento assistindo este culto online, ó Pai. Que o Senhor possa, de uma maneira toda especial, abençoar a saúde dos nossos irmãos, cuidar dos lares, ó Pai. Colocar as Tuas mãos sobre aqueles que estão preocupados com o emprego, que estão preocupados com a saúde também, ó Pai. Ó Deus, nós tiramos 21 dias de clamor por Ribeirão Preto, as igrejas, Senhor, o Conselho de Pastores, sabiamente decidiu tirar esse tempo de 21 dias de clamor ao Senhor. Começamos ontem, dia 29, ó Pai. Ficaremos 21 dias, Senhor, buscando ao Senhor em um clamor todo especial pela nossa cidade. Ó Pai, que nós possamos ter uma retomada abençoada, retomada aos trabalhos, que o mercado vai começar a abrir, o comércio vai começar a abrir, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, que possa ter sabedoria, que nós possamos, Senhor, nos adaptar à nova condição de higiene sanitária, ó Pai, que possa ter sabedoria das partes dos administradores da nossa cidade, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que não haja excesso, mas também que não haja falta de prudência, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pelas crianças que ainda estão estudando em casa, que em um outro processo irão retornar às escolas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar os nossos pequenos, ó Deus. Pedimos também, Senhor, por cada membro da nossa denominação, por cada membro da Tua igreja, Senhor, na cidade de Ribeirão Preto, ó Deus. Derrama do Teu poder sobre o Teu povo, ó Pai. Sustenta o Teu povo, ó Pai, debaixo das Tuas potentes mãos, ó Deus. Nós precisamos do Teu mover sobre nós. Precisamos do Teu mover sobre a nossa igreja, sobre as pessoas, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus. No nome de Jesus, Teu Filho, é que eu oro, ó Deus. Amém. Irmãos, eu quero deixar só um texto bíblico bem rápido, né? Em Salmos, versículo 1 ao 7, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas vamos para a palavra. Eu tenho trazido algumas mensagens que eu tenho entendido, né, do coração de Deus, e domingo passado eu falei justamente sobre a influência intencional ou proposital de Deus sobre a nossa vida. Eu espero que isso falou muito ao seu coração, falou muito ao meu. Mas eu comecei a entender que uma sequência, né, sobre essa questão da influência intencional de Deus é falar sobre a glória de Deus. Eu fiz, na abertura, eu falei da história lá de 1 Samuel 4, né, com a morte de Eli, de Finéias e da sua esposa também, e o nascimento do Icabode, e me fez pensar muito sobre a glória como realmente o peso da presença de Deus, porque a palavra Cabode, ela vem com essa ideia de que Deus está presente, mas essa presença ela gera um peso que altera as coisas, um peso que muda situações, um peso que tem que fazer diferença. E é isso que eu quero concentrar nessa noite. Se essa influência intencional de Deus, ela existe, né? Mas ela vem como um peso, porque a presença de Deus, quando chega, ela tem que fazer diferença, ela tem que alterar as coisas, porque Deus é Deus, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é o poderoso, o todo-poderoso. Então, quando Ele vem realmente como um peso. Acho que é uma boa analogia, mas Ele vem como um peso bom, Ele vem como um peso para realmente trazer o que precisa, e nós precisamos desse peso sobre nós. Moisés, eu acho que é um bom exemplo, lá em Êxodo 33, ele está conversando com Deus e ele está perguntando para Deus, falou: Deus, o Senhor está falando para a gente subir para a batalha, mas quem que vai com a gente? Porque dependendo de quem for com a gente, então não sei nem se vale a pena subir para essa batalha. Eu estou dando a minha parafraseada do texto, mas ele coloca isso, né? Quem que vai subir? E Deus diz que a minha presença vai com vocês, eu vou com vocês, ou seja, a minha presença vai com vocês. Então, uma vez que isso está resolvido, Moisés decide ser audaz. Ele exerce uma audácia interessante, porque ele chega e fala: Deus, já que nós estamos aqui conversando, já que o senhor disse que a gente conversa face a face, mas na verdade eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero ver essa plenitude. E Deus, né, aceita até um certo ponto o que Moisés está pedindo, porque ele chega para Moisés e fala assim: tudo bem, Moisés, a verdade é que qualquer ser humano que ver a minha face na plenitude, ele não vai resistir, ele vai morrer, porque é muito peso para ele, é muito peso. Mas tendo dito isso, Deus vira então para ele e fala assim: é o seguinte, está vendo aquela fenda na rocha ali? Você entra naquela fenda, eu vou tapar seus olhos, né, com a minha mão, e eu vou passar. E a hora que eu passar e eu tirar a mão, você abre os olhos, e aí você vai ver, eu não sei que palavra, o resquício da minha glória, a ponta da minha glória. Eu sempre usei uma analogia que sempre me fascinou. Quando eu era criança, eu tinha um farolete, né, uma lanterna, e eu jogava na parede, e eu percebia assim: tem um foco central, tem um foco que é um pouquinho maior, e tem um foco que é quase apagado, e depois sai daquele círculo, aí não tem mais luz.
Então, usando essa analogia, Deus está falando para Moisés: se você vê o foco central, você não aguenta. O secundário aqui você também não aguenta. Você vai ver esse terceiro anel, esse terceiro foco de luz. É bem mais fraquinho. Mas o que acontece, né? Então, se você tem sua Bíblia aí, lá em Êxodo 33, né, o verso 21 e 23, até 23, diz assim, e eu estou lendo na NVI, Êxodo 33, 21 a 23, vai sempre aparecer aqui na tela, diz assim, verso 21, e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, é o que eu falei, vou te colocar aqui. 22, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Tá? Estou lendo o texto só para ratificar o que eu já falei. Você vai ver minhas costas, você vai ver o terceiro anel de luz, assim, o mais fraquinho na verdade, né? Eu vou permitir que você veja isso, né? Mas é interessante. Por quê? Porque ele fala que a minha face ninguém poderá ver, ninguém pode ver. Mas o que acontece é que quando Moisés vê isso, Moisés não percebe que ao ver isso, né, vamos chamar assim, as costas da glória de Deus, ele não percebe o quanto que isso afeta ele. Como assim? Porque toda vez que nós estamos na presença de Deus, e eu quero que você grava isso, toda vez que você está na presença de Deus, eu vou falar de outra forma, ter a presença de Deus em nós sempre nos muda. Ter realmente a verdadeira presença, o peso da presença de Deus em nós sempre nos muda. Por que digo isso? Vai para o capítulo 34, o próximo capítulo, vai lá no verso 29, tá? Porque é interessante o que é dito aqui, tá? Moisés não tinha percebido isso, o que eu vou ler, mas olha aqui no verso 29 do capítulo 34, ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor, ou seja, por ter visto a glória das costas de Deus. Ou em outra, voltando para o farolete, lá, ele não conseguiu ver o terceiro anel que se forma ali, onde é bem fraquinho, mas aquilo foi suficiente para fazer seu rosto resplandecer, brilhar, seu rosto brilhava. E quando Arão e o restante do povo viu Moisés chegando com o rosto brilhando, eles ficaram com medo, falaram: o que aconteceu? Porque eles não sabiam da história. Aí Moisés conta para eles: o que aconteceu é que eu pedi, Deus deixou eu ver as costas da glória dele, e olha o que aconteceu. Isso é uma representação, e Paulo vai nos ensinar isso depois, que isso é uma representação realmente da velha manifestação da glória. Como assim a velha manifestação da glória, ou a velha aliança? Se você está com a sua Bíblia, já vai abrindo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Deus, ele estabeleceu duas alianças, que na Bíblia nós conhecemos como Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, ele é marcado por um tipo de glória. Ele é marcado por uma glória que na verdade é passageira. Paulo vai ensinando isso, e é o verso que eu vou ler aqui. 2 Coríntios 3,7, ele diz assim, e eu estou lendo na nova versão transformadora, diz assim: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Como assim desvanecendo? Porque Moisés, ele foi impactado com a glória de Deus, mas a glória de Deus, ela era manifesta,
mas ela ia se desvanecendo. Essa é a ideia da velha aliança. Na velha aliança, você pode ver que as manifestações de Deus, elas eram de acordo com as necessidades. Você pode ver pelos profetas, pega Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas menores, muitas vezes eles não andavam cheios do Espírito Santo o tempo todo. Eles recebiam a manifestação do Espírito Santo sobre as suas vidas de acordo com a necessidade, e é por isso que eles chegavam e declaravam, e o Espírito, ou o texto declara, e o Espírito do Senhor se apoderou do Isaías, do Jeremias, do Ezequiel, e ele então proferiu a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. Então a velha aliança é representada por essa ideia que realmente a glória de Deus se manifestava de acordo com a necessidade. Não era uma coisa constante na vida das pessoas, era uma coisa que acontecia de acordo com os acontecimentos e as necessidades que vinham sendo propostas ali. No caso, Moisés pediu, e Deus falou assim: como você anda, e eu converso com você face a face aqui, ou seja, eu tenho uma intimidade que não era comum para o Velho Testamento, porque Moisés conseguiu, de certa forma, viver Novo Testamento no Velho Testamento. Eu quero que você entenda isso. Moisés tinha um relacionamento com Deus que é privilégio nosso, e foi alcançado pela morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição, que se tornou um padrão para o Novo Testamento. Mas Moisés já estava experimentando isso no Velho Testamento. Mas, como ele estava no contexto do Velho Testamento, por que a glória ela ia se desvanecendo? É o que diz o texto, né? O termo usado na versão transformadora é desvanecendo. Ela vai sumindo. Por quê? Porque ele recebeu essa glória impactou sua vida, mas não era uma coisa constante. Já no Novo Testamento, a proposta do Novo Testamento é outra. A proposta é eu receber essa glória e eu viver nessa glória. Agora, ela também pode desvanecer, e aí nós vamos ainda ver isso, tá? Então, sem complicar, mas tentando explicar, a nova manifestação da glória de Deus, ela veio através de Cristo Jesus. E essa nova manifestação da glória de Deus através de Cristo Jesus é que realmente tornou as coisas eternas. Há uma diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Paulo é quem nos ensina mais sobre essa nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. E o cerne dessa nova aliança que nós temos em Cristo Jesus é um novo relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, tá? Esse é o ponto central dessa nova aliança. E por que nós temos que gravar isso? Que o ponto central da nova aliança é um novo relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, ou é um novo relacionamento com o próprio Cristo. Porque o relacionamento, inclusive dos profetas, de Moisés, de Davi, inclusive, que teve uma intimidade impressionante com Deus, é diferente do que está proposto na nova aliança. É diferente do que a gente alcança na nova aliança. A nova aliança fala de intimidade, fala de relacionamento. Glória é a verdadeira compreensão da presença de Deus em mim. Grava isso. Glória é a verdadeira compreensão da presença de Deus em mim. Mas não para aí. Glória também é a verdadeira compreensão da presença de Deus comigo, em volta de mim aqui. Deus está em mim, mas Ele está comigo. Mas não para aí. Tem mais uma coisa. A glória é a verdadeira compreensão da presença de Deus, não só em mim, não só comigo, mas através de mim. E eu quero trabalhar isso um pouco. Por quê?
Eu li o verso 7 lá em 2 Coríntios 3, mas eu quero ler agora o verso 8. O verso 8 diz: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, ou seja, na nova aliança, que se baseia na obra do Espírito? Vou repetir. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior na nova aliança, no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Quando diz que se baseia na obra do Espírito, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele era dado para cada ocasião. O rei era ungido, os profetas eram ungidos, certas pessoas eram ungidas para certas tarefas, e quando era necessário o enchimento do Espírito Santo, ou o Espírito Santo tomá-los para que aquela obra fosse feita, então o Espírito Santo vinha, tomava, realizava a obra, mas ele não permanecia como uma habitação na vida daquele homem, seja Isaías, seja Jeremias, seja Ezequiel, seja os outros profetas, seja Davi, seja Moisés. Mas quando Jesus vem, e quando Jesus sobe naquela cruz, quando ele morre no meu lugar e no seu, ele muda a história, porque ele estabelece uma nova aliança. Ele estabelece uma aliança que a presença de Deus passa a ser constante em mim, porque o Espírito Santo de Deus, no ato da minha conversão, ele passa a habitar em mim. O Espírito Santo está aqui em mim, mas ele também quer ampliar, porque ele está focando em relacionamento. Ele quer focar para que você entenda que ele também está com você, comigo. Ele está ao meu redor, ele participa das coisas em volta de mim, ele participa do processo de me santificar, do processo de me mudar e naquilo que eu preciso, tocar meu caráter e tudo mais. Ele participa desse processo todo, para que ele possa também, através de mim, ele possa alcançar o que ele quer alcançar, os objetivos que ele quer alcançar. Então, nesse sentido, todos nós nos tornamos profetas, todos nós nos tornamos evangelistas, todos nós somos chamados para essas coisas. Para quê? Por quê? Porque o Espírito de Deus, que gera a presença de Deus em mim, está comigo, quer também, através de mim, fazer e realizar aquilo que Deus quer. É por isso que Jesus disse: eu e o Pai trabalhamos, desde a criação. A gente não parou de trabalhar. Quer dizer, no último dia da criação, Deus descansou, e alguns acham que ele ficou descansando até hoje. E Jesus chega e fala: não, nós estamos trabalhando desde então. E Deus está trabalhando para quê? Não tanto em prol da sua vida, ele está em prol de estabelecer seu reino, do qual você faz parte. Essa nova aliança nos joga num novo relacionamento, nos joga numa nova intimidade com Deus. Mas o que é o lado prático disso, Aonde que isso tem que fazer diferença na minha vida? Porque quando ele diz aqui no verso 8 de 2 Coríntios 3, será que esse novo sistema que se baseia na obra do Espírito, do Espírito Santo, nós não deveríamos esperar uma glória muito maior? Sim, nós deveríamos esperar uma glória muito maior. Só que glória? Peso da presença de Deus. Nós, como crentes Novo Testamento, neotestamentários, nós podemos esperar algo muito maior do que aquela experiência de Moisés lá em Êxodo 33. É possível você ver muito mais da glória, não importa se é só as costas, como Moisés, mas que você possa ver mais, porque Deus quer e abriu a possibilidade de você poder vislumbrar mais da glória dele, mais da presença dele, mais desse
brilho para que você possa brilhar cada vez mais essa glória de Deus, não só em você, não só em volta de você, mas principalmente através de você, essa glória seja vista e manifesta. E eu volto a dizer, por isso que Deus nos dá visão, por isso que Ele traz revelação, por isso que Ele é uma influência intencional, porque Ele sempre veio com essa ideia do que através de Jesus e estabelecimento do Novo Testamento, Ele está produzindo uma compreensão maior do que é realmente você ter a presença de Deus em você. E hoje eu oro que Deus abra o teu entendimento, porque eu cheguei à conclusão que se nós realmente tivéssemos um entendimento que Jesus, a verdadeira encarnação viva de Deus, Ele trouxe pelo seu Espírito Santo uma possibilidade de um entendimento qual? Um entendimento de que Ele, ao habitar em nós, Ele gera uma vida transformada que realmente vai representar a presença de Deus em nós. E eu fico pensando, será que se eu realmente entendesse a presença de Deus, se eu realmente experimentasse constantemente o peso dessa presença, é um peso santo, é um peso bom, mas é um peso que tem que fazer eu repensar certas coisas, tem que fazer eu abrir mão de certas coisas, tem que fazer eu pedir perdão de certas coisas, tem que fazer eu fazer as coisas que são corretas perante Deus, porque essa presença chega no meu coração, essa presença toma minha vida de um jeito que eu posso ver o natural, mas no âmbito também espiritual, eu começo a perceber que essa presença de Deus, essa influência intencional de Deus, ela é real, ela existe, ela está em todo lugar. Mas muitas vezes o que acontece? Eu não estou conseguindo entender o que realmente foi alcançado para mim na salvação e nessa vinda do Espírito Santo com relação a essa verdadeira compreensão da presença de Deus em mim, comigo e através de mim. Eu vou repetir isso, eu espero ainda várias vezes nessa mensagem, a compreensão da presença de Deus em mim, comigo e através de mim. Por que eu digo isso? Vai lá em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e verso 14. Vai abrindo aí a sua Bíblia que nós vamos meditar nisso. Como nosso último verso aqui, ou penúltimo verso, desculpa, mas porque eu quero produzir um pensamento, realmente um dos pensamentos, é que Deus amplie a sua verdadeira compreensão do que é a presença de Deus em você. Eu oro hoje que isso aconteça em nome de Jesus. Então vamos lá para o texto de Colossenses 1, 13 e 14. Na tradução da linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: escolhi esse porque eu creio que ele sintetizou melhor. Ele, verso 13, Colossenses 1, 13, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, para o reino do seu Filho amado. Por isso que eu falei que as coisas não têm a ver tanto com você, tem a ver com o reino de Deus, o reino do seu Filho, o reino de Jesus. Verso 14, é Ele quem nos liberta e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Por que eu estou lendo esse verso? Porque, primeiro, você é cativo, você nasceu no reino das trevas, por causa do pecado, tá? É simples, você nasceu no reino das trevas. Todo mundo começa nesse reino das trevas, né? Na verdade, o império, né, das trevas. E ao conhecermos a Jesus como Salvador e Senhor, nós somos transportados para um reino novo, o reino da luz. Essa ideia do reino do Filho amado, reino da luz, na verdade
é o reino da presença de Deus. O reino das trevas eu não consigo entender direito a presença de Deus. Eu não consigo sentir direito a presença de Deus. Eu não consigo usufruir direito da presença de Deus. Eu não consigo me beneficiar ou ser beneficiado pela presença de Deus, porque eu estou em trevas. Mas Paulo diz, quando eu sou liberto desse poder da escuridão, eu sou liberto desse poder das trevas, quando esse poder sobre mim, que não permite que eu consiga entender, que tapa meus olhos para que eu não consiga ver e sentir a presença de Deus, quando isso é quebrado, porque eu sou libertado disso, e eu sou transportado para o reino da luz, para o reino do Filho amado, para o reino da presença de Deus real. Então isso tem que me impactar a minha vida, tem que mudar a minha vida, como Moisés desceu do monte sem saber, não tinha um espelho lá no monte, ele não conseguiu ver. Mas quando o pessoal começou a ver ele, falou assim: o que aconteceu com você? Teu rosto está brilhando. Brilhou porque ele foi impactado pela presença que ele viu de Deus. E você hoje, meu querido, eu também precisamos ser impactados por essa presença. Nós precisamos ser realmente tocados por essa presença maravilhosa de Deus. Essa presença, ela tem que trazer sobre a minha vida e a tua, realmente a transformação que é intencionada quando a presença de Deus chega. Eu sei que essa experiência de Moisés mudou a vida dele. Tanto que depois que a glória se desvaneceu, Paulo nos ensina que ele ainda mantinha o véu para que ninguém visse que tinha desvanecido. Isso já é outro problema. Mas eu hoje, e você hoje, Deus nos deu uma oportunidade não única como foi a de Moisés, de poder ver a glória uma vez só. Deus te dá, como crente em Cristo Jesus, a possibilidade de ver a glória de Deus constante, sentir a presença do peso da presença de Deus, ou seja, a glória, o peso da presença de Deus constante sobre a sua vida. É só você buscar, é só você deixar o Espírito Santo agir, é só você realmente deixar e obedecer a palavra de Deus e andar em obediência com o Senhor. É só você realmente deixar o Espírito Santo mover sobre você, para que essa presença seja real e maravilhosa sobre a tua vida. É só isso, só. O problema está aí, né? Entra no famoso fator humano, né? Porque muitas vezes o que atrapalha é o fator humano. Nós não conseguimos reagir a essa investida que a presença de Deus automaticamente acontece sobre a nossa vida. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos deixar mágoas para lá, nós não conseguimos fazer muitas coisas, mas Deus fala muito claro, e eu espero que esteja falando ao teu coração, porque eu essa semana mesmo eu vi como que realmente nós podemos ter a presença de Deus e não sermos impactados por essa presença. Quando nós temos que sentir esse peso, e esse peso tem que trazer mudanças em nós, tem que fazer diferença na nossa vida. E como eu disse, o tema é a glória, mas eu estabeleci que o tema era a glória que desaparece, porque desde a abertura, a história que eu contei sobre a esposa de Finéias, dando o nome para o seu filho de Icabode, a glória do Senhor partiu, e eu fiquei pensando também nisso, tá? Essa glória é real para você que é crente em Cristo Jesus, ela está à tua disposição. E aí muitos que eu estou falando aqui, e muitos que vão ouvir essa mensagem, vão dizer amém, Deus, pastor, glória a Deus, porque eu já experimentei dessa glória. Mas eu pergunto, e por que ela desaparece? Ou por que há a possibilidade dela partir, dela ir embora, dela desaparecer? E eu fiquei meditando nisso, essa glória em nossas vidas. Eu cheguei à conclusão, pelo menos 3 coisas, né? Por que ela pode desaparecer? Primeiro, porque eu vou usar uma palavra, né? Nós andamos desapercebidos ou desacautelados. Nós não estamos andando com cautela, nós não estamos andando antenados.
Talvez espiritualmente não estamos online, não estamos conseguindo conectar. Esse é um problema. Ou nós conectamos. No passado eu fui conectadaço, pastor. Só que hoje meu Wi-Fi está muito ruim, ele cai toda hora. Deixa o Espírito Santo falar com você sobre isso. Segundo, mais ou menos na mesma linha, mas eu vejo que falta sobriedade. Pedro fala sobre isso. A gente tem que ser sóbrio, talvez lúcido, atento, acordado, vigilante. São outras formas, porque muitas vezes eu vi nesse processo todo da pandemia, volto a dizer, quantas vezes certas notícias foram repetidas, foram repassadas, até estourou o problema até no Supremo Tribunal Federal sobre fake news e blá blá blá, e muitas vezes nós estamos antenados em tudo isso, mas nós não estamos antenados na presença de Deus ativa, no peso que Deus quer produzir, para trazer realmente uma influência intencional sobre a nossa vida espiritual. Nós não estamos acordados para isso, não estamos sóbrios, não estamos lúcidos para isso. E quando isso acontece, a glória desaparece. Mas um terceiro ponto, não entendemos talvez a realidade espiritual em que nós vivemos hoje. Não estamos entendendo o quanto que o diabo e o quanto que o inferno está querendo ir para trazer a besta e o falso profeta e tudo que vai se cumprir no livro de Daniel e principalmente Apocalipse. Nós não estamos entendendo, ou não estamos ligados nessa realidade, nós não conseguimos entender o que está acontecendo aqui. Então por nós não conseguimos ver e entender isso, então essa realidade para nós não permite que nós talvez nós já conseguimos no passado e não conseguimos mais, e a glória se desaparece. Talvez nós não acertamos coisas que nós tínhamos que acertar, e Deus vem falando, e nós vamos evitando, nós vamos deixando para lá, ou nós somos obstinados mesmo, e falando, não vou resolver, e isso só fere, e isso só não permite que o peso da glória de Deus seja maior sobre nós. E com isso eu quero encerrar com Efésios 1:4, eu acho um verso propício para esse momento, eu vou ler na NVI. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que isso tem a ver, pastor, com o que você está falando? Deus me escolheu para ser o quê? Separado para Ele, santo, e não viver desapercebido. O irrepreensível é ser lúcido, é ser sóbrio, é estar atento às realidades espirituais que vivemos hoje. Por quê? Porque justamente a nova aliança permitiu que essa glória ela seja verdadeiramente compreendida, que haja uma verdadeira compreensão da presença de Deus em mim, comigo, mas também através de mim. E eu quero encerrar com esse pensamento. Você tem tido, talvez na forma de uma pergunta, você tem tido uma verdadeira compreensão da presença de Deus em você, com você e principalmente através de você também? Você tem entendido essa glória como peso da presença de Deus, que produz o que Deus realmente quer produzir na sua vida? Eu temo que muita coisa não tem sido diferente porque não temos, como crentes, entendido realmente glória, o peso da presença de Deus. Mas nessa noite eu oro e vou orar agora, que a presença de Deus te impacte profundamente em nome de Jesus, que ela alcance para trazer todas as mudanças. E quando eu digo todas, eu penso em mim mesmo. Há coisas que precisam ser mudadas, sim,
Mas eu oro que através desse discernimento, então essas coisas mudem realmente, sejam transformadas em nome de Jesus, porque nós precisamos dessa glória, nós precisamos viver, para viver a vida cristã, nós precisamos ser impactados pelo peso da presença de Deus sobre as nossas vidas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor agora, Pai. Nós precisamos nesse momento do Teu Espírito Santo. Deus, que cada um de nós que estamos com as lutas internas, alguns de nós, e eu vou me incluo todo mundo aqui que está me ouvindo, quantas vezes certas coisas não são vencidas, ou não são mudadas, ou não são transformadas, justamente porque não somos impactados por essa presença Tua, Senhor, maravilhosa. Não há peso suficiente sobre a nossa vida, não há peso suficiente sobre a nossa vida, mas eu peço que hoje, em nome de Jesus, agora, e para cada um que ouvir a mensagem chegar nessa oração, que realmente seja impactada agora pelo Teu Espírito Santo, com a presença do Senhor, com o peso da Tua presença, e que esse peso traga a transformação necessária, que esse peso traga a cura necessária, que esse peso traga a libertação necessária, que esse peso quebre todos os grilhões, que esse peso quebre todas as prisões, que tudo aquilo que nos afasta do Senhor, ou que produz peso contrário ao que é o peso da Sua glória e da Sua presença, seja quebrado hoje, seja anulado hoje, seja arrancado hoje, e que cura alcance as nossas vidas, e que o perdão do Senhor e o perdão a ser liberado seja alcançado nessa noite, e que realmente a Tua presença possa fluir, porque o Teu Espírito Santo está gerando realmente o peso da Tua presença sobre nós, e que esse peso, Deus, realmente faça diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Faça diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu peço, ó Pai, que realmente nós possamos alcançar toda a vitória que o Senhor tem e o Senhor quer, para a honra e glória Tua. E é isso que eu oro em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja cura, por causa da maravilhosa presença do Senhor, que está pesando sobre as nossas vidas nesse momento, para a honra e glória Tua, como coisa boa, aleluia Deus, como coisa boa, aleluia Senhor. E eu oro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Deus quer que você leve esse tudo que eu falei, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te tocar, e Ele quer, pela Sua maravilhosa presença e pelo peso que isso produz, Ele quer alcançar tudo, que talvez anos a fio ainda não conseguiu. Hoje Ele quer fazer um marco na minha vida e na tua, Ele quer fazer um marco. Então vamos deixar Ele fazer esse marco em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas como você sabe, nós vamos terminar o culto, tá? Então aguenta as pontas mais um pouquinho só, tá bom? Em nome de Jesus. Tremendo, né? Eu posso apontar um dedo para você, mas olha como é que está a minha mão. Tem um dedo para cima para me lembrar que eu tenho que sempre estar atento a Deus. Mas olha os meus 3 dedos aqui, ó. Eles estão apontando para mim. E se existe uma coisa que você tem que entender nessa mensagem que acabei de pregar, e essa oração, tem 3 dedos apontando para mim. Eu entendo as lutas, mas eu também entendo que o mais que nós deixarmos o peso da presença de Deus tomar nossos corações, mais abençoados nós vamos ser. Mas como todo culto, eu não posso deixar só passar sem dar os avisos. Isso faz parte da nossa adoração. Nós somos corpo, né? Então nós temos 2 desafios tremendos a partir de amanhã, né? Segunda-feira.
Um já começou, né? Antes, é lógico que é os 21 dias de clamor, começou agora dia 29, né? Na sexta, mas ou no sábado, já me perdi aí, dia 29, mas bom, começou no dia 29 e vai até o dia 18, né? Véspera do aniversário de Ribeirão, que é o clamor por Ribeirão Preto. E eu soltei um PDF lá que tem dia a dia os temas, então siga esses temas, tira um momento do dia para isso. Estabelece uma hora, uma meia hora que seja, ore por Ribeirão, ore pelo Brasil, é um clamor, ora para que a glória, o peso da presença de Deus invada a nossa nação, começando pela igreja do Senhor Jesus, né? Então esteja orando. Não deixa também, porque se você vem acompanhando o isolamento, agora nós estamos numa fase de soltar as cores, né? A grande maioria é laranja, só tem uma parte do nosso estado que é a metrópolis, né? A grande São Paulo, ela é vermelha, mas o restante é ou laranja ou poucos amarelos. Nós estamos numa laranja, então várias coisas vão começar a ser retomadas, mas eu acho que a palavra, o aviso aqui é prudência nessa abertura, tá? Vamos ser prudentes e vamos buscar sempre um direcionamento do Senhor. Nesse processo a igreja está lá mais para o fim, para abrir cultos e tudo, mas nós estamos acompanhando e tudo que mudar nós vamos deixar você saber nesse isolamento. Então por isso que é importante você acompanhar as mídias, né? Eu já tenho falado sobre o WhatsApp da igreja, então o 991282641, se você não tiver nos seus contatos, põe depois que você colocar, manda para esse número pelo WhatsApp, me inclui na lista de transmissão, que a gente passa essas informações todas. Por quê? Porque nós estamos tentando ser igreja e reaprendendo de uma forma que não existia, nem praticamente não existia, né? Então até essa ideia de dar like, de se inscrever nos canais, não esqueça se você não fez. Por quê? Porque isso vai produzindo mais privilégios nos canais, para a gente poder usar melhor esses canais, né? Não acho que depois que voltar a ter culto, que a gente vai parar de usar esses canais. Esses canais chegaram para ficar e agora nós temos que ter muita sabedoria e direção de Deus para poder usar. Então mais inscritos e tudo isso, os likes, isso gera privilégios, só isso. Então gera uns privilégios para a gente poder usar melhor. A programação da igreja, né, nessa semanal, graças a Deus, tem sido ampla, né? Tem sempre coisas com as crianças, as mulheres em oração, agora já estão reunindo no Zoom, né, alguns grupos de comunhão. E se você tem alguma dúvida sobre os grupos de comunhão, não estão voltando presencial, é tudo virtual, né, pelo Zoom, por exemplo. WhatsApp você pode conversar até 8 pessoas no vídeo, por exemplo. Os jovens têm suas lives de sábado, também está com uma aula que o pastor Luciano está soltando para os jovens no YouTube na segunda. Tem a live de quarta-feira, que é repensando a mensagem do domingo com o irmão Mário, sempre convidando alguém a sair no Instagram da igreja. Escola Dominical e o culto no domingo é no YouTube. Então vai acompanhando tudo isso, porque isso faz parte também agora da nossa vida como igreja, tá? E como tenho falado, né, aqueles que querem entregar seus dízimos ou ofertar, então tem que ser, né, via o banco, né, está aparecendo as informações bancárias aqui, então tem que ser ou depósito direto no caixa eletrônico ou transferência, se você é Bradesco, ou direta, ou DOC ou TED. Então qualquer dúvida, usa o WhatsApp da igreja, entra em contato com a gente que a gente repassa tudo isso e a gente tenta sanar suas dúvidas, ok? Mas não sai ainda não aguenta mais um minuto, nós vamos ter mais um louvor e vamos encerrar adorando ao Senhor, cantando, que eu sempre é gostoso, após ouvir a palavra de Deus, a gente ainda adorar a Deus um pouco. Então adora agora, canta, e que a tua semana seja abençoada, que a graça do Senhor seja plena, que a sua vida guardada no Senhor seja tremendamente impactada pelo
o peso da presença de Deus essa semana e que as suas experiências com o Senhor sejam tremendas. E eu abençoo a sua vida para que realmente sejam tremendas no Senhor. Deus te abençoe, Deus nos guarde e Deus nos leve como igreja a sermos igreja, corpo vivo do Senhor. Amém por isso. Adora agora, e aí após o louvor nós já estamos despedidos, né, do nosso culto. Não posso perder esse hábito, estamos despedidos do nosso culto. Nós estamos encerrando mais esse culto para a honra e glória do Senhor. Vai na paz do Senhor Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados.